ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Eleições 2014, no clima do debate de amanhã, a gente mostra a importância do voto para os agricultores familiares da zona rural de Manaus. Votar para eles significa manter a esperança por dias melhores. Violência no trânsito. O homem perde controle de veículo e atropela 5 pessoas na zona centro-sul. Na zona leste, homens suspeitos de matar sargento da PM e segurança de candidato a governo são mortos nesta segunda-feira durante troca de tiros. Depois da morte de menino de 6 anos na última sexta-feira, aulas são suspensas em escola da zona centro-oeste. E ainda você vai ver que o clima seco tem castigado os manauenses e o que preocupa aqui na capital é o nível da umidade relativa do ar. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 2 homens que participaram do assassinato do sargento da PM na semana passada foram mortos na manhã de hoje, durante uma troca de tiros com a polícia. O sargento assassinato fazia a segurança do candidato ao governo Chico Preto. Outras informações com o repórter José Carlos Amorim. Olá, Marcela. Os 2 bandidos foram mortos na manhã de hoje, lá na Rua dos Seringais, no bairro Zumbi, zona leste da capital. Eles foram reagir e trocaram tiros com a polícia e acabaram sendo mortos. Os nomes deles são Frank Rodrigues Rocha, de 35 anos, e Marcelo Blanc da Silva, de 26. Segundo a polícia, eles fazem parte de uma quadrilha responsável pela morte do sargento Caju na semana passada. É uma quadrilha que nós já temos identificação de alguns, que praticavam justamente essa espécie de crime, a saidinha de banco e também roubos de estabelecimentos comerciais. Temos ainda que efetuar a prisão de um olheiro e também de mais um elemento que estava dando apoio junto com o Frank, que inclusive já está identificado. Frank Rodrigues Rocha, de 35 anos, responde por mais de 12 processos por roubo e ele dava suporte em um outro veículo no dia do crime. Já o Marcelo estava na moto e é o homem que salta para matar o sargento. Agora, o interessante é que na mala foi confirmado que não havia dinheiro. O dinheiro estava com a mulher do Chico Preto, era cerca de R$35 mil, e dentro da mala havia apenas documentos. A Delegacia de Roubos e Furtos vai continuar investigando para, quem sabe, prender o resto da quadrilha. José Carlos Amorim para o Jornal em Tempo. E nesse domingo, um homem perdeu o controle do veículo, atingiu uma parada de ônibus e atropelou pelo menos 5 pessoas na zona centro-sul. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal dolosa e embriaguez ao volante. Gabriel dos Santos Trindade foi uma das vítimas. Ele sofreu cortes e fraturas no pé esquerdo. A gente estava embaixo da parada e ele dobrou do nada, assim, em cima de todo mundo, atropelou todo mundo. Eu precisava ser esmagado, não sei como eu fui sair vivo. Ele ia visitar o pai. A mãe tomou um susto ao receber a notícia de que o filho estava ferido. Eu estava em casa, um amigo que viu, uma pessoa viu, foi lá me avisar, né? E eu cheguei lá e estava jogado lá no chão, foi horrível. As pessoas todas jogadas no chão, né? Foi Deus que livrou mesmo, porque o acidente foi feio. O acidente foi às 7 da manhã desse domingo. O carro descia a Avenida Darcy Vargas quando o motorista perdeu o controle e subiu a calçada, em frente à Universidade Estadual do Amazonas. De acordo com testemunhas, o carro atingiu 5 pessoas. Todas sofreram ferimentos e foram encaminhadas aqui para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Uma mulher que teve o braço preso nas ferragens foi trazida em estado grave. No carro estava o condutor Raimundo João dos Santos, preso em flagrante, e o filho dele de 16 anos. Segundo o filho dele, passaram a noite bebendo, né? Foram na Ponta Negra, quando tinha uma parte que estava interditada, resolveram voltar para casa, né? Qual era o estado dele, do motorista? Visivelmente alcoolizado. Raimundo foi encaminhado ainda ontem à cadeia pública de Manaus. Como pagou fiança no valor de R$ 1.500, vai responder em liberdade pelos crimes de lesão corporal dolosa e embriaguez ao volante. Já o filho prestou depoimento e foi liberado.
Que coisa, né? Agora vamos mudar de assunto e falar de eleições. O Tribunal Regional do Amazonas tem intensificado as fiscalizações na rua. Quem está na sede do TRE no Aleixo tem mais informações ao vivo é o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Então, TRE é de plantão direto, inclusive desde o fim de semana, não é isso? Exatamente, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. A gente traz informações exatamente sobre esses números que chamam bastante atenção. Segundo o TRE, eles têm se mantido estáveis. Até agora foram 176 denúncias formalizadas. A maior parte delas chega por meio do número do WhatsApp, o 9131-2014. São 96% das denúncias que chegam por meio do WhatsApp do TRE. 38 delas já foram encaminhadas ao Ministério Público. Funciona assim, o TRE recebe a denúncia e depois notifica o candidato ou a coligação e envia o caso ao Ministério Público. Marcela. Agora, Amaral, tem alguns casos que são no mínimo aí inusitados, não é isso? Conta pra gente. Pois é, você nem imagina, mas teve candidato flagrado, inclusive distribuindo cerveja na comunidade. É brincadeira, né? Segundo o TRE, os casos mais comuns são daqueles candidatos considerados sugismundos mesmo, sabe? Cascão, candidato cascão que sai jogando santinho e sujando a cidade, além daqueles que insistem em colocar placas além da medida permitida. É bom que o eleitor fique de olho, esse tipo de candidato realmente não serve para representar a população. Vou repetir o número do WhatsApp do TRE para o eleitor que quer fazer denúncia, é o 9131-2014. Marcela. Obrigada, Amaral. Agora, será que tem eleitor que troca o voto por uma cerveja? Bom, em instantes, 5 pessoas ficam feridas durante explosões em uma empresa no Distrito Industrial. E mais, clima seco castiga a capital. A umidade relativa do ar está abaixo dos 25%. Você confere depois do intervalo.